Olá, meus amigos, prazer estar com vocês aqui de novo no nosso Mentoring para a OAB, segunda fase em Direito Constitucional. Os meus alunos sabem que existe já um curso ou várias aulas sobre a matéria que mais cai no exame de ordem, especialmente na prova de segunda fase em Direito Constitucional, que é o controle de constitucionalidade. O controle de constitucionalidade é fatalmente a matéria mais importante da prova de vocês. E é por isso que hoje eu separei para o nosso estudo aqui, voltado para o Mentoring, sobre as ações do controle concentrado, sobre as características dessas ações do controle concentrado, sobre pontos e minúcias que normalmente são cobrados no exame da OAB na prova de segunda fase em Direito Constitucional. Portanto, hoje vamos falar sobre o procedimento da ADI, da ADC, da ADO e da ADPF. Olha, nós não vamos aqui, por hora, falar de peça. O objetivo aqui é aprender sobre essas ações do controle concentrado para que a gente possa responder principalmente as questões abertas. É claro que o estudo da legislação específica das ações do controle concentrado vai nos ajudar muito na feitura das peças dessas ações, das ADI, ADO, ADC e ADPF. Mas o importante aqui é a gente esmiuçar a lei, a 9868, a 9882, para a gente perceber onde que o examinador pode nos pegar aí numa questão aberta, ok? Então, o material está aí na tela para vocês. Vamos inicialmente falar sobre ação direta de inconstitucionalidade, que as pessoas conhecem normalmente por ADI ou ADIM, né? O que é, na verdade, a ADI? A ADI nada mais é do que uma espécie de controle concentrado que se dá lá no Supremo Tribunal Federal e que tem por objetivo declarar a inconstitucionalidade de uma lei ou de um ato normativo federal ou estadual que possa contrariar ou que esteja contrariando ali algum artigo da Constituição, não é? Então veja, o objetivo da ADI é declarar em controle abstrato, com efeito erga omnes, a inconstitucionalidade de uma lei ou de um ato normativo que esteja violando a Constituição. O problema é que muitas vezes as pessoas não conseguem entender que lei é lei e ato normativo é ato normativo. Mas, professor, afinal de contas, o que é lei? Gente, lei são aquelas leis que a gente sabe. Nós temos as leis ordinárias e nós temos as leis complementares. As leis ordinárias são aquelas aprovadas pelo quórum da maioria simples ou maioria relativa, e as leis complementares são aquelas que a Constituição exige que tenha um quórum mais qualificado, que é a maioria absoluta. Essas leis, tanto as complementares quanto as ordinárias, elas podem ser leis municipais, leis estaduais e leis federais. Mas veja, para ser objeto de uma ADI, caso uma dessas leis esteja contrariando a Constituição, ela precisa ser ou uma lei estadual ou uma lei federal. Do mesmo modo, nós temos aí atos normativos. E o que são atos normativos? Atos normativos são todas aquelas normas que não são leis ordinárias, não são leis complementares. Por exemplo, podemos citar aí uma medida provisória. Uma medida provisória é uma medida provisória, ainda não é lei até que seja aprovada. Então, enquanto medida provisória que é apenas um ato normativo. E veja, uma medida provisória pode contrariar a Constituição? Claro, uma medida provisória, uma emenda constitucional, são atos normativos que podem contrariar a Constituição e muito bem podem ser objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade, ok? Portanto, o conceito da ADI é uma espécie de controle concentrado que se dá no Supremo Tribunal Federal e que tem por objetivo declarar a inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo federal ou estadual, ok? A grande dúvida, pessoal, a grande dúvida é quando é que vai caber, quando é que cabe a ADI para o STF? Quais são as normas que são passíveis de serem objeto de ADI? Aí na tela para vocês. Nós temos aí, em primeiro lugar, quando tivermos
espécies normativas primárias do artigo 59. Ou seja, todas aquelas espécies normativas que estão lá no artigo 59, que são normas primárias, e caso estejam contrariando a Constituição, poderão ser perfeitamente objeto de uma ADI. Ou seja, serão submetidas ao controle abstrato, ao controle concentrado de constitucionalidade. Temos também as resoluções e as deliberações administrativas dos tribunais. As resoluções ou deliberações administrativas dos tribunais, caso estejam violando a Constituição, também poderão ser objeto de controle de constitucionalidade via ADI. Então veja vocês, traz a tela aqui para mim. Veja vocês que uma resolução de um tribunal pode muito bem ser submetida ao controle concentrado via ação direta de inconstitucionalidade. É por isso que a gente pode vislumbrar, por exemplo, a hipótese de uma resolução de um determinado tribunal estar numa questão violando a Constituição. Um dos legitimados lá do artigo 103 procura o seu serviço para que você ingresse com a medida adequada. A dúvida é, cabe ou não ADI? Será que a resolução do tribunal pode ou não pode ser objeto de ADI? E elas podem sim, conforme está aí, ok? Bom, nós temos também as resoluções do CNJ. As resoluções do CNJ, elas podem ser objeto aí de uma ação direta de inconstitucionalidade perante o STF. As resoluções do CNJ. Vou dar um exemplo. Olha só, eu acabo falando muito desse exemplo nas minhas aulas, né? Veja, nós temos uma lei federal, que é a Lei 11.419, que regulou o processo eletrônico no país inteiro. E ela é regulada por uma lei. Por uma resolução do CNJ. Essa lei é regulamentada por uma resolução do CNJ que criou o PJE. Essa resolução do CNJ, ela pode ser objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade caso ela esteja violando a Constituição. Interessante isso, né? Portanto, as resoluções do CNJ, elas podem ser objeto de uma ADI. Ok? O que mais, professor? Pode ser objeto de ADI. Olha, pode aparecer numa questão para vocês, ou até mesmo numa peça, que um determinado artigo de um regimento interno de um tribunal esteja violando a Constituição. E neste caso, caberia também uma ação direta de inconstitucionalidade. Os tratados internacionais, né, também podem ser objeto de ADI. As resoluções, a gente já disse resoluções de tribunais, mas as resoluções do TSE, que também é um tribunal, também podem ser objeto de ADI. Os decretos autônomos do Poder Executivo, aquele lá do 84, inciso 6º da Constituição, vale a pena até vocês marcarem no vademecum de vocês, ele também pode ser objeto de ADI. Por que o decreto autônomo pode ser objeto de ADI e o decreto regulamentar não? Nós temos dois decretos. O decreto do Poder Executivo, que é o decreto regulamentar, que é aqueles que vão dar às leis uma fiel execução, e tem os decretos autônomos, aqueles que inovam no ordenamento jurídico. Esses que inovam no ordenamento jurídico, que não servem para regulamentar lei alguma, esses são normas de caráter primário, e por serem normas de caráter primário, pessoal, pode muito bem ser objeto de uma ADI. Portanto, um decreto autônomo do presidente da República pode ser objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade. Mas cuidado, óbvio, nós vamos falar disso aqui daqui a pouco. O decreto regulamentar não pode ser objeto de uma ADI, porque o decreto regulamentar do presidente da República, embora seja um decreto, ele é norma de caráter secundário e não é norma de caráter primário. Portanto, norma de caráter secundário não vai sofrer aí controle de constitucionalidade via ADI, ok? Bom, além dos decretos autônomos, nós temos aqui as leis distritais, só que tem que atentar para um detalhe, não é? Porque as leis do Distrito Federal, elas podem sofrer controle de constitucionalidade via ADI, portanto podem ser objeto de uma ADI, se for uma lei do Distrito Federal, no exercício da competência estadual do Distrito Federal. É porque a gente sabe que o Distrito Federal, ele é ambíguo, ele tem capacidade sui generis. Ora ele é estado, ora ele é município. Então, o Distrito Federal, quando produz uma lei de caráter estadual,
estadual, essa lei pode ser objeto de controle de constitucionalidade via ADI. Ok? Tudo bem, gente? Vamos continuar aí o nosso estudo aqui sobre a ação direta de inconstitucionalidade. Falamos sobre as espécies normativas que podem ser objeto de uma ADI. Então, resta para a gente aqui também dizer quando é que nós vamos ter uma norma que não vai ser objeto de ADI. A gente falou das espécies normativas que podem ser objeto de ADI, portanto, também é interessante a gente falar de espécies normativas que podem vir em questões de provas para vocês e que delas não teríamos aí uma possibilidade de ingressar com uma ADI para declarar a inconstitucionalidade delas. Ainda que essas normas violem a Constituição, elas não podem ser objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade, ok? Quais são elas, professor? Na tela para vocês. Quando é que não vai caber ADI? Quando é que são normas que não podem ser objeto de ADI? Veja, as normas constitucionais originárias, elas não podem ser objeto de ADI. Mas, professor, o que são normas constitucionais originárias? Ora, as normas constitucionais originárias são aquelas normas que foi fruto do poder constituinte originário, que nasceu junto com a Constituição. São normas que nasceram em 1988. Essas normas originárias, normas constitucionais originárias, elas não podem ser objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade, ok? Além delas, nós temos as leis anteriores à Constituição. É o que a gente chama de norma pré-constitucional. As normas pré-constitucionais, ou seja, normas anteriores a 1988, são normas que não serão objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade. São normas que, se cair numa prova para vocês, numa questão aberta, dizendo que essas normas anteriores à Constituição, ainda que tenham sido recepcionadas, estejam violando a Constituição, elas não serão objeto de uma ADI. Elas serão objeto de uma outra ação do controle concentrado que nós vamos estudar, ok? Bom, temos também as leis revogadas, uma questão de lógica, elas não vão ser objeto de controle concentrado via ADI, via ação de controle nenhum, né? Nem ADI, nem ADC, nem ADO, nem ADPF, porque as leis revogadas elas já não estão mais no ordenamento jurídico. Mas olha, os decretos regulamentares, como eu disse anteriormente, do Poder Executivo, esses decretos que servem para dar às leis uma fiel execução, esses decretos que estão lá no artigo 84, inciso 4, não é? Eles não podem ser objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade, porque, como eu já disse, são normas de caráter secundário, ok? As leis municipais também não podem ser objeto de uma ADI. Então, se cair numa questão aberta, se cair no enunciado da sua peça, uma lei municipal que esteja violando a Constituição, ela não será, em controle concentrado, objeto de uma ADI. Será objeto de uma ADPF, como nós iremos estudar um pouco mais para frente, ok? Bom, além das leis municipais, temos também, que não pode ser objeto de ADI, as leis distritais, quando o Distrito Federal produz uma lei de competência municipal, uma lei de caráter municipal. Lembrando a vocês que a lei distrital, no exercício da competência estadual, pode ser objeto de ADI, mas a lei distrital, no exercício da competência municipal, não pode ser objeto de ADI, ok? Agora, professor, como é que eu vou saber disso? Gente, fiquem tranquilos, porque a questão vai dizer para vocês, o enunciado vai dizer para vocês se a lei distrital ela é de caráter municipal ou se ela é de caráter estadual. O que vocês precisam saber desde já é que lei distrital, se for estadual, ok, tudo bem, pode ser objeto de ADI. Se for lei distrital de caráter municipal, não pode ser objeto de ADI, ainda que seja violando a Constituição, ok? Bom, continuando. Nós temos também as respostas do TSE, que não podem ser objeto de controle concentrado, não pode ser objeto de ADI. Um ato normativo privado. O que seria um ato normativo privado? Ora, seriam ali normas resultantes de contratos, não é? São normas que fazem parte de contratos, ainda que sejam contratos de estatais, elas não podem ser submetidas ao controle de constitucionalidade via ADI. Súmulas vinculantes também não são objeto de ADI e nem as convenções coletivas de trabalho, ok? Gente, tenha
E, tenha isso em mente, essas normas que podem e não podem ser objeto de ADI, principalmente aquelas que não podem ser objeto de ADI, porque costuma cair muito em prova. E caiu abertamente. Certa vez, um decreto que era um decreto que o enunciado da questão estava dizendo que era um decreto que regulamentava determinada lei. E aí, na questão aberta da prova de segunda fase, perguntava justamente se aquele decreto ele poderia ser objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade. Ora, e a resposta era não, porque justamente esse decreto regulamentar era norma de caráter secundário, portanto, norma de caráter secundário não pode ser objeto de ADI, ok? Na tela para vocês, nós vamos continuar aqui o nosso slide e agora nós vamos falar sobre o procedimento, vamos falar sobre a legitimidade para ajuizar ADI. Nós sabemos que para ajuizar a ADI é muito fácil, que são aqueles legitimados lá do artigo 103, não é? Os legitimados para ingressar com a ação direta de inconstitucionalidade somente são aqueles, eu chamo eles de os heróis do artigo 103, porque somente eles é que têm a legitimidade para ingressar com as ações do controle concentrado. Né? Quem são eles? Olha aí, já marca no seu vadimeco o artigo 103. É o presidente da República, a mesa da Câmara, mesa do Senado, o Procurador-Geral da República, o governador dos estados e do Distrito Federal, a mesa das Assembleias Legislativas, Conselho Federal da OAB, partido político com representação no Congresso Nacional, confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Normalmente, tá, gente? Normalmente eu preciso dizer para vocês, olha aqui, eu preciso dizer para vocês que normalmente quando cai a ação do controle concentrado, normalmente ou o nosso cliente vai ser um partido político com representação no Congresso Nacional, ou vai ser uma entidade de classe ou uma associação de âmbito nacional. Normalmente é isso que vem quando é cobrada uma peça, né? Quando é cobrada uma peça que a gente tem que fazer ali uma ação do controle concentrado, seja ADI, ADO, ADC, ADPF, vem como cliente normalmente um partido político, uma entidade de classe ou uma associação de âmbito nacional, ok? Bom, acerca aí dos legitimados, né, do rol dos legitimados do artigo 103, nós temos que entender o seguinte, olha só, o que nós temos que entender sobre eles? Esses legitimados do artigo 103, eles se subdividem em legitimados especiais e legitimados universais. Qual é a diferença? Para que eu tenho que saber, professor? Por que o rol do artigo 103 me traz legitimados especiais e universais? Ora, pelo seguinte, os legitimados especiais, eles devem demonstrar a chamada pertinência temática. E a pertinência temática ela é muito importante, não só no que tange a peça, como já foi cobrada como questão aberta também. O que seria esta pertinência temática, professor? Me explica. O que é, afinal de contas, a pertinência temática? Ora, a pertinência temática é o nexo causal, é o que liga aquele legitimado lá do artigo 103 a sua intenção, a sua causa de ingressar com uma ação direta de inconstitucionalidade, ok? Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem o que seria essa legitimação especial aí de, por exemplo, vamos supor que um governador do estado de Minas Gerais, e ele é legitimado do artigo 103, vamos imaginar que ele queira ingressar com uma ação direta de inconstitucionalidade, tendo por objeto uma lei do estado da Bahia. Será que ele pode fazer isso? Será que é lícito? Será que é pertinente um governador do estado de Minas Gerais, ingressar com uma ação direta de inconstitucionalidade, tendo por objeto uma lei do estado da Bahia? Bom, a grosso modo, a gente percebe que não há pertinência temática, não é? Porque um governador do estado de Minas Gerais ingressar com uma lei do estado da Bahia é como se ali ele não tivesse interesse algum, então não diz respeito a ele. Então ele não teria a pertinência temática para poder ingressar com essa ação. Mas imagine que essa lei do estado da Bahia
esteja determinando que o lixo da Bahia vai ser jogado, vai ser descartado em território mineiro. Aí passa a haver uma pertinência temática. E essa pertinência temática, que está ligada ao legitimado ativo, ela tem que ser demonstrada nas peças. Ela tem que ser demonstrada no capítulo da sua peça, onde você vai falar sobre legitimidade ativa. Nas questões abertas, você também tem que falar sobre pertinência temática. Agora, quem são aqueles legitimados especiais que devem demonstrar a chamada pertinência temática na tela aí para vocês? Olha só. Vamos lá. A pertinência temática, os especiais, tá aí na tela para vocês, são os seguintes, ó. O governador do Estado e do Distrito Federal, mesa da Assembleia Legislativa, confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Esses são os legitimados especiais. Esses são aqueles que estão nos incisos 4, 5 e 9, que é importante que você grife já no seu vadimeco esses incisos. Ora, gente, muito fácil, né? Olha aqui para mim. Vocês vão estar com o vadimeco nas mãos. Grifam os incisos 4, 5 e 9 do artigo 103, que você já vai saber que eles são os legitimados especiais e que devem demonstrar a pertinência temática, devem demonstrar um nexo causal para propor a ação direta de inconstitucionalidade, ok? Os demais são chamados de legitimados universais. Por que são legitimados ativos universais? Eles são universais porque o interesse deles é nacional. Então, veja, o presidente da República, ele precisa... Será que o presidente da República precisa demonstrar uma pertinência temática para propor uma ação direta de inconstitucionalidade contra uma lei do Estado do Rio de Janeiro, por exemplo? Não. Ele não precisa demonstrar pertinência temática porque o interesse dele, ó, é um interesse geral. O interesse dele extrapola o território do Distrito Federal, de Brasília, onde ele fica. Então, ele não precisa demonstrar pertinência temática porque o presidente da República é legitimado universal, assim como a mesa do Distrito Federal, a mesa do Senado, perdão, a mesa dos deputados federais, a mesa do Senado, o Procurador-Geral da República e o Conselho Federal da OAB. E partido político com representação no Congresso Nacional. Esses são chamados de legitimados universais, logo eles não precisam demonstrar pertinência temática, mas é importante, olha só, olha para mim, é importante que mesmo que seja um legitimado universal, que está propondo ali uma ação direta de inconstitucionalidade, é muito importante, por exemplo, o partido político com representação no Congresso Nacional. Ele é legitimado especial? Não. Ele é legitimado universal. Ele precisa demonstrar pertinência temática? Não. Mas é importante que vocês digam na peça de vocês que ele é legitimado universal e que não precisa, não necessita de demonstrar pertinência temática, porque já teve prova em que a FGV cobrou a menção na peça de que aquele legitimado lá do artigo 103, que era um partido político, era legitimado universal e que, portanto, não precisava demonstrar a pertinência temática, ok? É só vocês observarem o seguinte, olha, veja bem, presidente da República, o interesse dele é nacional, partido político com representação no Congresso Nacional, o interesse dele é nacional, mesa dos deputados federais, mesa da Câmara, né, que a gente fala, mesa do Senado, Procurador-Geral da República, todos esses, Conselho Federal da OAB, todos esses têm interesse no Brasil como um todo. Eles não vão ter interesses particulares, eles não vão ter interesses específicos, ok? Tudo bem, gente? Então, esses são os legitimados a propor ação direta de inconstitucionalidade. Se subdividem em legitimados universais e legitimados especiais, ok? Os especiais são aqueles que têm que demonstrar a pertinência temática, são aqueles que têm que demonstrar o interesse de agir, são aqueles que têm que explicar por que eles estão ingressando com a ação direta de inconstitucionalidade, ok? Próximo tópico. Olha só, observação, não é?
o rol dos legitimados do artigo 103 é um rol fechado, é um rol taxativo, não comporta interpretações. Então, por exemplo, a mesa do Congresso Nacional não está lá no artigo 103. Portanto, a mesa do Congresso Nacional não pode propor ADI, pois ela não é legitimada, ok? O partido político com representação no Congresso Nacional, ele sim é legitimado. Ele pode propor uma ação direta de inconstitucionalidade desde que ele tenha um representante lá no Congresso Nacional. Gente, e essa representação ela pode ser de um deputado só, né? Aquele partido político tem apenas um deputado na Câmara ou tem apenas um senador na Câmara. Então, se ele tem um deputado ou um senador, ele tem representação no Congresso Nacional, porque o Congresso Nacional é bicameral. Então, o Congresso Nacional é composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Logo, se o Congresso Nacional é composto por duas casas, ainda que tenha o Congresso Nacional representação em apenas uma dessas casas, esse legitimado partido político estará apto a propor uma ação direta de inconstitucionalidade, ok? Continuando aí na tela para vocês. Falamos agora dos legitimados especiais e agora nós vamos falar de uma coisa que cai muito, que é o procedimento e a decisão da ação direta de inconstitucionalidade, ok? Vamos falar do procedimento, como que tramita a ação direta de inconstitucionalidade. É importante a gente saber disso, ok? Mas vai ficar na nossa próxima aula, tá bom? Um abraço para vocês. Até lá, e qualquer dúvida, basta mandar um zap para mim, 31 99225 3862, ok? Um abraço para vocês, até o nosso próximo